Uma grande questão que vem sendo debatida nos últimos anos é se o agro brasileiro realmente alimenta o mundo todo. Alguns pesquisadores dizem que sim, e outras pesquisas trazem fatos que dizem que não. O tópico desse vídeo é o agronegócio. Fique até o final, você vai ver muitas curiosidades e principais pontos desse tema. Depois da vinheta. Bem-vindo, pensador! Bem-vindo à Pensadora. Muito se questiona e existe uma crítica sobre a forma como essas pesquisas envolvem todo o agronegócio. Como são feitas as perdas, os consumos e até mesmo o destino de toda essa produção. Pois é, a ideia de que o Brasil alimenta o mundo fica muito cara para o agronegócio. Tem um argumento muito forte de que, como se à medida que ele crescesse, ele degradasse florestas, de que ele prejudicasse muito a população e usa de benefícios tributáveis injustificáveis. O próprio governo brasileiro afirmou em julho de 2021 que o Brasil garante alimentação para 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Apesar dessa frase aparecer também esses dados entre os pesquisadores, entre empreendedores, até agora não havia uma fonte segura de pesquisa que confirmasse a veracidade disso. Até agora. Isso porque em março desse ano, a Embrapa divulgou um estudo com um título autoexplicativo, que o agronegócio brasileiro alimenta mais de 800 milhões de pessoas. Isso foi publicado com a ajuda dos pesquisadores Elísio Contino e Adalberto Aragão. Bom, Matheus, se a gente for levar em consideração esses números e pensar que imagina um cenário que, mesmo que a gente tire a parte de preservação ambiental do Brasil, que é toda a Amazônia, ainda vai sobrar 40% de área para plantio. Isso significa o quê? Isso é um cenário mundial. Um cenário mundial. 40% é o Brasil que tem para plantar. Em números, isso é maior, dá equivalente a 33 países da Europa. Então é uma área muito grande, que tem muito para se expandir ainda. E, consequentemente, se falando da questão do agronegócio, também o Brasil ele tem a maior parte da água potável mundial. Sim, que é o aquífero do Guarani. Outros dados que tem, depois você pode pesquisar algumas fontes, que no último trimestre, o setor que mais contribuiu para o crescimento do PIB foi o agronegócio. E tende a continuar. Nos últimos 15 anos, o agronegócio cresceu 10 vezes. E outro tópico que é interessante a gente analisar, nesses 15 anos o agronegócio cresceu mais do que ele era antes. E as cidades do interior cresceram também junto. Você pode ver alguns dados que, por exemplo, as capitais hoje elas não cresceram tanto do que as cidades do interior. Se a gente analisar as principais cidades que cresceram em questão de economia, de geração de emprego, elas são interioranas, porque o agronegócio cresceu bastante. Além disso, o governo está quebrado, as principais cidades, as maiores cidades, as capitais, dependem muito do dinheiro do governo. Então, explica-se muito isso. E um outro dado, a gente está falando no cenário de pandemia, a gente fala da China, o que acontece? Em 2001, a China entrou no mercado de eletrônicos, em escala. E o que acontece? Ela cresceu muita oferta, e aí onde vem a demanda? O que acontece? Os chineses, a maioria, pobres. E aí com isso eles vão tendo mais dinheiro, comendo melhor. E lá foi ao contrário. Lá as capitais, as principais cidades que tiveram essa migração. E aí com isso o chinês vai comendo melhor. E aí onde que ele vai tirar esse sustento? Hoje o Brasil é o país que mais exporta carne, por exemplo, para os Estados Unidos. E aí o que acontece? Quanto mais acontece isso, quanto mais envolve, quanto mais esses produtos são comercializados, quanto mais renda leva para a China, mais ele precisa ser alimentado. E o Brasil é o país que sustenta bastante eles. Então, assim, além de você falar da potência que o Brasil de produção de alimento, não só para a China, mas para o mundo todo, tem essa grande demanda que a gente já está atendendo. Uma outra grande questão é que não só a gente fala de Brasil, China, Estados Unidos, que são os principais, mas todo o comércio mundial hoje é muito interligado. Sim. Não é?
e alguns setores dependem de outros setores, né? Como é que você vai alimentar aquela quantidade de gente trabalhando na China? Quase 1,5 bilhão de pessoas. Tem a Índia também, que entra para essa escala, Sim. né? E outros países. Então, esse comércio mundial é uma demanda muito grande e uma oferta muito grande. Então, eles vão se ajustando nesse equilíbrio. Então, por isso que o agronegócio no Brasil ainda cresce tanto, ainda tem espaço para crescer tanto. A produção brasileira de grãos e carne bovina representa 1/10 de toda a produção do setor. Ou seja, essa commodity no Brasil alimenta 10% de toda a população mundial. Dentre tantas produções, soja, cevada, milho, arroz, o Brasil alimenta 800 bilhões de pessoas. Isso incluindo toda a população nacional. Basicamente, essa cadeia alimentar interliga vários setores: agricultura, pecuária, indústria, além do comércio que utiliza dos seus produtos. O uso de tecnologia tem se tornado também cada vez mais intenso, não só na área rural, como nas indústrias de sementes, adubos, insumos e por aí vai. Para entender mais a fundo o agronegócio, também conhecido como agrobusiness, as atividades que envolvem economicamente são agropecuária, a questão também do extrativismo vegetal, manejo de florestas para comércio e serviços, a silvicultura. E o termo agrobusiness ele foi criado em 1950, porém em 1970 que ele teve mais força devido ao auge da Revolução Verde. Todas as empresas que fornecem remédio para gado, insumos, máquinas agrícolas e até mesmo os bancos que fornecem os financiamentos estão interligados no agronegócio. Armazenamento, logística e até o marketing dessas atividades estão ligadas ao agronegócio. Isso mostra que todos os setores estão interligados e que a força do agronegócio é altíssima, é muito forte, potente. E ela chega no comércio de uma forma tão forte, tanto no atacado como no varejo, que faz com que o consumo seja bem prático. Como característica do agronegócio, nós podemos citar as médias e grandes fazendas que, utilizando de tecnologia, conseguem alta qualidade e muita produção, tanto na pecuária como na agricultura. É frequente a prática da monocultura, ou seja, essas grandes e médias fazendas, elas optam por apenas um tipo de plantio. Mas também existem aquelas que optam pela modalidade de tanto criar o gado como plantar um tipo de vegetal. Se potencializa a própria terra. E em 1950, mais específico, mais intenso, em 1970, tiveram várias transformações nas áreas científicas e tecnológicas. Que é um exemplo muito interessante de abordar, que é a OGM, que foram os organismos geneticamente modificados. Isso trouxe um avanço inestimável para toda a agropecuária, para todo o agronegócio. Essa modelização engloba máquinas, desenvolvimento de sementes modificadas, plantio, técnicas avançadas, crescimento acelerado. Para quê? Para que esse ciclo natural fosse mais rápido e ajudasse no crescimento não só das plantas, mas também de gado. Bom, Matheus, fazendo um complemento do que você falou, hoje existem laboratórios especializados em melhorar essa parte de animais. Não só dos animais, como também na questão do plantio. A ideia disso é aumentar o ciclo mesmo da produção. Não só aumentar o ciclo da produção, mas aumentar com qualidade. Eu tenho um amigo meu que, na verdade, já formou aqui na UFLA. Ele disse que um dos avanços, experimentos, é que, por exemplo, por exemplo, a questão de estar falando de frango. E tem alguns animais que eles nascem com um problema de coração. E aí, quando tem essas tempestades e tal, e das tempestades mataram muitos. Então eles fazem, eles modificam, eles conseguem programar, eles fazem a inseminação para que cruzem animais que não tenham esse tipo de, vamos dizer, uma patologia. E já aconteceu o caso também de, na hora de fazer, eles trocarem e cruzaram com um animal que tinha esse problema no coração. Numa só noite morreu milhões de animais porque eles não fizeram esse processo
com animais, vamos dizer assim, totalmente perfeitos. Esse melhoramento de espécie é um pouco mais delicado, né? Sim. Tem estudos até hoje, como foi citado em laboratórios. E sem falar que isso aí não é novidade para ninguém também na questão de acelerar o crescimento. Um frango que demorava 3 dias para crescer e em seu estado de adulto, em 45 dias ele já está pronto para abate. Pois é, e que engloba também essa questão da modificação dos alimentos, né? Tem uma ração própria para isso, né? A complexidade do agronegócio faz com que ele seja uma atividade econômica que passa por várias etapas da economia como um todo. Primeiro temos os médios e grandes produtores rurais, com as suas mais variadas atividades. Criação de gado, frutos, extração vegetal, entre outros. Em seguida, há o envolvimento da indústria nesse processo, ou seja, eles entram com equipamento agrícola, máquinas, colheitadeiras, também tem a inserção de insumos, sementes modificadas, agrotóxicos, entre outros. No fim da linha produtiva, mas não menos importante, nós temos as atividades comerciais, que é armazenamento, distribuição e venda dos produtos para os consumidores finais, estando esses consumidores na escala local, regional, nacional e mundial. Segundo dados do IBGE, o Brasil de 2018 possuía cerca de 218 milhões de cabeças de gado, 250 milhões de galinhas e cerca de 41 milhões de suínos. E essa produção crescia, essa criação crescia na medida que a tecnologia era melhor aplicada. Já na produção de grãos, o Brasil produziu 115 milhões de soja, 11 milhões de arroz e 101 milhões de toneladas de milho. Essa estimativa para os próximos 10 anos é que tem um aumento na produção de 35%. Apesar de a estimativa de crescimento da produção ser de 35%, o Brasil é o 10º país que mais desperdiça alimento no mundo, e exatamente essa taxa, de 35%. O brasileiro, cada pessoa, em média, desperdiça mais de 40 quilos de alimento por ano. Então, a gente vê muitas pessoas hoje não tendo acesso a essa produção, passando fome. O que a gente pode fazer? A gente empreender, a gente gerar recursos para que mais pessoas possam ter acesso, e o que a gente deve fazer imediatamente é consumir aquilo que a gente realmente precisa. Porque muita gente tem o chamado olho maior do que a boca e acaba desperdiçando esse alimento que podia estar na mesa de outro brasileiro. Uma boa opção seria o governo fazer parcerias com algumas empresas para que eles tivessem condições, mesmo que inicialmente limitadas, mas condições de gerar algo para que essas populações, essas comunidades fossem autossustentáveis. Bom, e para resumir, fica bem claro que o agro brasileiro é essencial para o mundo todo. Nós temos órgãos como a Embrapa e a Emater que utilizam de seus projetos para incentivar a população a produzir de alguma forma. No site da Embrapa você vai encontrar o Sisteminha Embrapa, que é bem completo se tratando dessas pequenas produções, certo? E apesar desse assunto sobre alimentos estar em alta, a sustentabilidade precisa ser ainda bem mais difundida. Se alimentar é uma necessidade básica do ser humano e atualmente são 8 bilhões de pessoas no mundo. E o agronegócio aí está se mantendo firme e quebrando cada vez mais recordes, alimentando essa população toda. Gostou desse vídeo? Eu sei que você gostou. Então curta, se inscreva e ativa o sininho, porque aí o canal vai ver que é relevante para você. Além do mais, toda vez que lançarmos um vídeo, você vai ser a primeira pessoa a ver. Temos uma indicação para você. Confere aí.